o sonho do Flamengo está virando realidade. Imagens do novo estádio do Flamengo repercute em toda a internet. O estádio do Flamengo será mais valioso do que o próprio Maracanã e vai custar 1,9 bilhão de reais. Flamengo recusa a proposta do Corinthians e goleiro Hugo Souza pode retornar ao Flamengo. O Corinthians apresentou um novo fiador ao Flamengo e o Flamengo não aceitou esse fiador. O Flamengo começa a preparação para a partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Todos os times terão 4 jogos por fazer. E aí muita gente diz o seguinte: ainda dá para Flamengo chegar na disputa do título? Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. É impressionante as imagens do novo estádio do Flamengo. Mengão que se prepara para marcar a história do futebol brasileiro e mundial. O Mengão está se preparando para a inauguração do novo estádio, o novo estádio do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação na manhã deste sábado. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem muita informação importante pra gente analisar, como essa aí do novo estádio do Mengão. Mas antes, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Vamos bater uma meta hoje de 5.000 likes para esse vídeo. Principalmente você que está impressionado com o novo estádio do Mengão. Vamos bater essa meta de 5.000 likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Compartilha também com o Ante, aquele que não acreditava, que zombava do Flamengo, que dizia que o Flamengo não tinha estádio. Agora vai ter, meus amigos. Compartilha aí com ele. E também, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as informações, as notícias do Flamengo. E vamos juntos aqui na manhã desse sábado analisar as informações do Mengão. Corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, coloca pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ao canal do Flamengo, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo. Somos muito mais que um clube de futebol. Somos uma nação. Não é só futebol, é paixão, é história, é religião. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Cada toque na bola, cada gol, tudo carregado pelo peso de uma tradição centenária. Somos uma herança passada de geração em geração. O Flamengo é a alma do Rio, uma força nascida da paixão e da superação. Desde os primeiros passos nas areias cariocas até os gritos de vitória que ecoam nas arquibancadas, nossa história é feita de raça e de um vínculo inquebrável com a cidade e seu povo. Como as ondas que dançam nas calçadas de Copacabana, o Flamengo se mistura ao Rio de Janeiro, levando em suas listras rubro-negras o ritmo do carioca e o coração de sua gente. No campo, o Flamengo sempre foi gigante. E é nas ruas, nas praias e nos corações que nos tornamos imortais, impulsionados pela maior torcida do mundo. Somos o Flamengo. Mesmo com todas as conquistas no glorioso Maracanã, ainda faltava algo. Um lar. Um estádio com a cara do Flamengo, digno de sua torcida gigantesca. Um templo que o rubro-negro possa realmente chamar de seu. E agora, a nação encontra, enfim, seu lar, o novo estádio do Flamengo, cujas linhas contemporâneas desenham um horizonte com faixas rubro-negras que abraçam o estádio e inflamam o coração do Rio. Como uma onda que se levanta, transformando-se nas listras que envolvem este novo templo e o fazem pulsar junto ao mar. Aqui, a história será escrita, jogo após jogo, vitória após vitória.
Reverenciando a oportunidade que a cidade nos oferece, o projeto propõe um diálogo urbanístico fluido com o tecido urbano, integrando-se totalmente à região que está transformando o Rio de Janeiro. Nosso estádio se abrirá como um destino turístico natural da cidade, coroando o passeio do circuito do Porto Maravilha, oferecendo esporte, entretenimento, cultura, hotelaria, gastronomia, contemplação e vistas espetaculares da cidade maravilhosa. Um estádio único e icônico, que permitirá uma experiência grandiosa à nação rubro-negra. Quem viver, verá. Com nossa nova casa, as receitas crescem, os sonhos se renovam e todos nós ganhamos um palco definitivo para as nossas conquistas. Seremos mais fortes e a nação rubro-negra estará presente em cada passo, abrindo as portas para um futuro ainda mais brilhante. Agora, o Flamengo terá seu próprio estádio, onde cada grito, cada lágrima, cada sorriso será eterno. Vencer, vencer, vencer. Porque o Flamengo é isso. É o presente, o passado e o futuro. Um clube que é eterno. Isso aqui é Flamengo. Novo estádio da nação rubro-negra. Ganha o Flamengo, ganha o Rio. O estádio do Flamengo será mais valioso do que o próprio Maracanã. É o que apontam os números sobre o novo estádio do Flamengo, que vai custar 1,9 bilhão de reais. O Maracanã, quando foi reformado para a Copa de 14, custou 1,3 bilhão de reais. Lembrando que o Maracanã foi praticamente colocado abaixo e o estádio do Flamengo vai começar do zero. Porque a gente teve acesso a alguns números, né, de custo do estádio do Flamengo e também de faturamento, de geração de receita, né? E o custo é elevado. O estádio do Flamengo, para vocês terem uma noção da grandiosidade dessa nova arena do futebol, vai custar mais do que qualquer estádio da Copa do Mundo de 14. E houve, claro, superfaturamento na construção de vários estádios da Copa do Mundo, que não vai acontecer no novo estádio do Flamengo. Por exemplo, o estádio Mané Garrincha custou 1,8 bilhão de reais, o Maracanã 1,3 bilhão de reais, o do Flamengo vai custar 1,9 bilhão de reais, então vai ser um estádio moderníssimo, que há de melhor em termos de arena, vai ser a arena mais moderna do Brasil, né? O novo estádio do Flamengo, certamente, que como eu disse, né, e já foi inclusive amplamente debatido, vai custar 1,9 bilhão de reais. Agora, como é que o Flamengo vai pagar essa conta? Vamos lá. O Flamengo prevê uma geração de receita com o estádio superior a 1 bilhão e 900 milhões de reais, ou seja, o estádio vai se pagar. Pelo menos essa é a previsão do Flamengo. E o Flamengo deve faturar em receitas com o estádio cerca de 2 bi de reais, que pode ser em 5 anos, inclusive, o faturamento do Flamengo, que hoje está na casa de 1 bi,370 milhões de reais, né? Eu conversei com o Rodrigo Tosti, só fazendo esse preâmbulo aqui, sobre como o Flamengo vai pagar esse estádio. O Rodrigo Tosti, que está na chapa Raça, Amor e Gestão do BAP, e ele falou que para isso o Flamengo precisa aumentar a receita até 2 bi de reais por ano e não gastar mais do que vem gastando normalmente no orçamento, para não comprometer suas finanças, não comprometer esportivamente o desempenho da equipe. Vamos aos números então de faturamento, né, do Flamengo com o novo estádio. O Flamengo prevê faturar 800 milhões de reais, é muita grana, pessoal, é muita grana, com naming rights, tá? O que dá aí 700 por ano, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, uma boa parte disso, e seria um contrato, o Flamengo prevê 800 milhões de reais em 20 anos, boa parte deste faturamento viria com naming rights. Tem aí uma parcela grande também de potencial construtivo da região, que ultrapassa a casa dos 500 milhões de reais. Então o Flamengo já teria, com essas duas vias, né, um faturamento aí quase que suficiente para bancar o estádio, né? E tem mais coisa, tem
experiência, né, com o torcedor. Tem também a questão da venda das cadeiras cativas, que o Flamengo pretende arrecadar 125 milhões de reais com isso. Eu acho assim, esse modelo de arrecadação de cadeiras cativas, um modelo até bastante perigoso, né? Porque, cara, você não tem... Como é que você vai vender algo que nem existe ainda, né? Mas existe um precedente, né? Em vários estádios do mundo isso aconteceu. Então, de repente, o Flamengo consegue um bom faturamento aí com a venda de cadeiras cativas, mas aquela história de que a venda de cadeiras cativas vai garantir a construção do estádio do Flamengo, esqueçam isso. Isso é cascata. Não dá para acreditar. Aliás, é um percentual muito pequeno da conta total, né? Se a gente pegar 125 e transpor para 1.900.000, dá menos de 10%, dá algo entre 5% e 10% do valor total. Então, quando você ler que venda de cadeiras cativas vai pagar o estádio do Flamengo, isso aí não existe, tá? Isso aí não existe. Então, eu dei para você aqui detalhes sobre isso. Lembrando que o Flamengo ainda terá de promover, e aí isso será advindo da venda do potencial construtivo, né? Promover reformas ali no entorno do estádio, né? Inclusive, não é só a construção de um estádio, ou de um hotel, ou de um restaurante, ou de uma calçada da fama do Flamengo por ali, é muito mais do que isso, né? Terá de ter um acordo ali com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, a 7 Rio, inclusive para viabilizar toda a questão de mobilidade urbana ali no entorno, né? Só o Terminal Gentileza, que fica ali ao lado, não vai garantir tudo isso. Tá bom, pessoal? Nação, é o seguinte, analisando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ainda dá pro Flamengo ser campeão? Olha só o que o João Guilherme falou sobre as últimas rodadas do Brasileirão e as possibilidades das equipes se tornarem campeão. Quem será o novo campeão brasileiro de 2024? Todos os times terão 4 jogos por fazer. E aí muita gente diz o seguinte: Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar na próxima terça, estão brigando pelo título. Fortaleza é um candidato em potencial. Mas as torcidas do Flamengo e do Internacional estão esperançosas, porque os times estão vivendo bons momentos, vêm aí numa boa sequência. Ainda dá para Flamengo e Inter chegar na disputa do título? Esses times ainda têm condições de brigar pelo título brasileiro? No aspecto matemático, Flamengo e Inter têm chance. Eles estão no páreo. O Fortaleza tem muito mais? Tem. Palmeiras e Botafogo são candidatos mais fortes e mais prováveis ao título. Mas, matematicamente, Flamengo e Internacional têm possibilidade. Mas para a gente fazer uma análise mais detalhada, é importante nós olharmos os jogos que restam para esses times e fazermos aqui uma projeção, as suas possibilidades. Qual o caminho, né? Porque pode ser um caminho complicado e atrapalhar esses planos. Então vamos lá. Eu vou começar de cima para baixo. O Botafogo, que é o primeiro colocado, até o Internacional, que é o time que ainda aspira o título e nesse momento é o 5º colocado, beleza? Então vamos lá. Os jogos que faltam para o Botafogo são esses. Olha aqui, galera. O Botafogo terá o Vitória neste sábado no Engenhão. Vitória que vem reagindo aí, está se livrando do rebaixamento, deve vir numa retranca forte. Depois o Botafogo pegará o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Esse jogo aqui é uma decisão do campeonato. Aí vem o jogo da Libertadores da América, é outra coisa e tal, mas o Botafogo ainda tem essa missão aí de ganhar a competição mais importante, que é a Libertadores. Gente, depois do Palmeiras fora, o Botafogo pega o Internacional fora. O caminho do Botafogo é difícil, hein, galera? É um caminho pesado. E para terminar, recebe o São Paulo no Newton, que é um time que ainda busca vaga na Libertadores na fase de grupos. O caminho do Botafogo é difícil. Vitória em casa, Palmeiras e Internacional fora e São Paulo no Newton Santos. O Botafogo realmente perdeu pontos importantes nas últimas rodadas. Ele poderia fazer esse trajeto aqui com mais tranquilidade. E o Palmeiras? Quais jogos restam para o Verdão? Vamos conferir. Olha só.
O Palmeiras tem o Atlético Goianiense fora de casa, que é um time que já está rebaixado. Aí depois ele recebe o Botafogo, decisão. Sai para jogar com o Cruzeiro, que já pode estar com o seu ano garantido. Se ganhar a Sul-Americana, vai para a Libertadores. Pode ser, né, um jogo mais festivo ou não, um jogo importantíssimo para o Cruzeiro. É muito relativo esse jogo aqui. E termina contra o Fluminense no Maracanã, no Allianz Parque, contra o Fluminense no Allianz Parque, num jogo que pode ser crucial para o Fluminense permanecer na primeira divisão. O Fluminense está disputando aí para ficar na primeira, é um dos candidatos ao rebaixamento. Então esse aqui é o caminho do Palmeiras, que na teoria me parece ser um pouco mais tranquilo que o do Botafogo. Fortaleza, terceiro colocado, qual é o caminho do Lion, hein? Aí na terça-feira que vem, olha que jogão. Fortaleza e Flamengo lá na Arena Castelão. O Flamengo ainda sonhando com o título, né? É um confronto direto. Vitória e Fortaleza, difícil, hein? Porque vai pegar o Vitória fora, dentro de Salvador, e podendo confirmar nesse jogo a saída de vez do rebaixamento. Atlético Goianiense em Goiânia, aí creio que é tranquilo, e recebe o Internacional. Ou seja, o Fortaleza jogará contra o Flamengo e o Internacional, que são times que ainda pensam em título, dentro da sua casa, na Arena Castelão. Então, de fato, é um confronto direto, ou seja, o Fortaleza tem todas as possibilidades de buscar esse campeonato brasileiro, hein, gente? E o Flamengo? O Flamengo, qual o caminho do Flamengo? Já vimos aí que tem um jogo do Fortaleza logo, logo. Vamos ver os jogos do Mengão. O Flamengo tem o Fortaleza na Arena Castelão. Depois o Flamengo receberá o Internacional. Olha que loucura, que jogaço no Maracanã, hein? No domingo, dia 1º de dezembro. Flamengo e Inter, se eles vencerem aí os seus jogos, eles vão continuar com chance de sonhar com o brasileiro. Então o Flamengo tem Fortaleza e Inter. Fortaleza fora, Inter no Maracanã. São dois times que estão ali na briga junto com ele. Na sequência tem um jogo chato, hein? Pega o Criciúma fora de casa. Criciúma desesperado, está na zona de rebaixamento neste momento. E termina com o Vitória no Maracanã. É o caminho do Flamengo. Olha, essas duas próximas rodadas em que o Flamengo terá esses confrontos importantíssimos contra Fortaleza fora e Inter no Maracanã, se o Flamengo vencer os dois jogos, dependendo do que acontecer com Botafogo e Palmeiras aí, que terão um confronto direto, o Flamengo pode sim almejar e pensar em título. E o Colorado, que não perde há 15 jogos, que embalada, hein? Do time do Roger Machado. O Inter está jogando muita bola. Vamos ver os jogos do Inter. Internacional vai receber o Bragantino, que está lutando contra o rebaixamento, mas o jogo é em casa. Eu acredito que o Inter seja grande favorito. Aí depois o Inter vem ao Maracanã num jogaço contra o Flamengo, pega o Botafogo no Beira-Rio e depois o Internacional. Ou seja, o Inter terá pela frente 3 times que estão acima dele nesse momento. O Flamengo, que é o 4º colocado, o Botafogo, que é o líder, e o Fortaleza, que é o 3º colocado. Ou seja, caminho do Internacional é complicado, hein, gente? É bem complicado. Mas tem alguns confrontos diretos aqui que possam fazer diferença, que podem fazer diferença. Olha só, olhando aqui esses confrontos, eu acho que o Botafogo tem um caminho bem difícil, bem enjoado. E, na teoria, o Palmeiras tem um caminho mais favorável do que todos os outros, hein? O time do Abel pode se dar bem nisso aí. Se vencer o Atlético Goianiense fora e ganhar do Botafogo e assumir a liderança do campeonato, eu acho que dificilmente o Palmeiras vai perder o título por causa dessa sequência que ele tem, né? Eu acho isso. O Palmeiras tem a trajetória mais simples, tirando o jogo com o Botafogo. Vamos aguardar. Teremos muitos confrontos diretos aí que vão ser bem legais. Mas a resposta é a seguinte, para fechar o vídeo. Flamengo e Inter têm chance, sim, de ganhar o Campeonato Brasileiro. A matemática comprova. Vai depender da bola rolando e dentro de campo, né?
mas a situação é muito favorável para Botafogo e Palmeiras. Um dos dois provavelmente será o campeão brasileiro. E o Fortaleza também entra na lista daqueles que têm boa chance de ganhar o Brasileirão. Olho no Lion, hein? Ninguém tá falando dele. Beleza, galera? E olha só, nação, parece que o goleiro Hugo Souza vai voltar pro Flamengo, hein? O Corinthians apresentou uma proposta pro Flamengo como uma garantia, né? Uma possível garantia para poder fazer essa compra, efetuar essa compra. E acontece que o Flamengo não aceitou essa garantia do Corinthians e o goleiro Hugo Souza pode voltar para o Flamengo. Vene Casagrande trouxe as informações da preparação do Flamengo para a partida contra o Fortaleza, uma partida importantíssima no Campeonato Brasileiro, e também sobre a movimentação no mercado, goleiro Hugo Souza, que pode retornar ao Flamengo. Eu vou começar falando da eleição presidencial do Flamengo. Saiu mais uma pesquisa e, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente do Dunche em segundo e o Maurício Gomes de Matos em terceiro. O campo foi concluído nesta quarta-feira, no dia 20 de novembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais, obviamente. E o resultado foi BAP na frente com 42,8% dos votos, o Dunche em segundo com 19,3% dos votos e o Maurício Gomes de Matos em terceiro, em último e terceiro, 18,2%. Indecisos, 12,6%. Então, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente, dando uma certa goleada no segundo, que é o Rodrigo Dunche. Mudando de assunto, o meia Guilherme, que fez a sua estreia no time profissional do Flamengo com gol na partida contra o Cuiabá, deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele ressaltou muito o trabalho do Davi Luiz ali, a importância do Davi Luiz, que ele foi extremamente importante, foi um dos jogadores que mais o apoiou na transição para o elenco profissional. Eu sempre falo isso aqui, pessoal. O Davi Luiz, em determinado momento, dentro de campo, ele não entrega aquilo que ele já entregou em outrora, que ele poderia entregar nesse momento, a gente sabe disso, mas é um jogador que está caminhando aí para o fim de carreira, mas um jogador extremamente importante nos bastidores em vários momentos. Na época de Paulo Souza, na época do Tite, está sendo agora para o técnico Felipe Luiz. É um jogador que não vai renovar o contrato com o Flamengo, isso já está definido. Ele não fica para a próxima temporada, independentemente de quem ganhe. Está pensando já em se tornar treinador, quem sabe um dia continuar trabalhando com o futebol. O Davi Luiz é um cara sensacional. Você, torcedor, pode não saber, mas é uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo. Então, e o Guilherme é mais um a confirmar isso. Eu sempre cito o exemplo do Rodinei, porque para mim o Davi Luiz, entre aspas, salvou o Rodinei nos tempos de Flamengo e hoje o Rodinei está brilhando. Tanto é que o Rodinei, sempre que fala o Davi Luiz, se emociona, chora pela importância dele. Mudando de assunto, vamos falar de Hugo Souza. Estamos no dia 22 de novembro. No dia 17 de novembro eu soltei uma notícia dizendo que a situação do Hugo Souza era a mesma, o Corinthians não tinha comprado do Hugo Souza, não tinha feito nada, nenhum movimento e não tinha nada certo. A torcida do Corinthians revoltada. Você está propagando fake news, isso é mentira. A assessora do presidente respondeu um post meu, do presidente do Corinthians, isso não é verdade. Tudo bem, dia 17 de novembro, ou seja, 5 dias atrás, se eu não estiver errado na conta. Hoje, todo mundo noticiando que o Corinthians apresentou um novo fiador ao Flamengo e o Flamengo não aceitou esse fiador. Ou seja, continua na mesma, tal como noticiamos no dia 17. O jogador continua sendo atleta do Flamengo, está emprestado ao Corinthians com uma opção de compra avaliada em 800 mil euros por 60% até o dia 30. O Corinthians tem até o dia 30 para exercer a opção de compra. O Corinthians até o momento não quis tirar do bolso 800 mil euros. Isso, obviamente, é muito dinheiro, mas no mundo do futebol é pouco. 800 mil euros para comprar um jogador que é titular atualmente, está super valorizado no futebol, no mundo da bola. 800 mil euros, é isso mesmo. E aí, o empresário do jogador hoje foi lá no Corinthians, se reuniu com a diretoria do Corinthians e reafirmou nessa reunião: se vocês não comprarem, vocês vão perder a prioridade, que é até o dia 30, e o Grupo City vai vir forte. O Grupo City quer muito o Hugo Souza. Vocês estão perdendo uma oportunidade
oportunidade. E o Corinthians disse, não, até sexta-feira a gente vai resolver. Não tem o que resolver. Ou bota o dinheiro na mesa, os 800 mil euros, ou não vai comprar o Hugo Souza. Mas não dá, não adianta gritar. Vai para a justiça, não adianta, tá em contrato. O Flamengo se defende através de contrato. Vocês acham que o Flamengo... Gente, o Flamengo pode ter todos os defeitos do mundo, mas eles nunca vão dar um mole desse se eles não tiverem o contrato, o que está escrito ali. O Flamengo vai e faz e pronto. É isso. O Flamengo segue o que está em contrato, o que está escrito. Não adianta o Corinthians espernear, reclamar. Mas o Flamengo não está aceitando. O Flamengo tem esse direito de não aceitar. E, de certa forma, eu também não aceitaria. O Corinthians já enrolou demais aí no pagamento do Mateuzinho, ainda deve ao Flamengo, ainda tem questão de dívida. E agora o Flamengo vai assumir mais um risco com o Corinthians, que todo mundo sabe que é mal pagador demais, que tem o nome queimado no mercado. Eu tô com a diretoria do Flamengo nessa, tá certíssimo. Pessoal, falando sobre campo e bola, hoje o Flamengo se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Fortaleza, o jogo na terça, 8 horas da noite. A boa notícia, De La Cruz treinou com os demais jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 20 de outubro, ou seja, um mês já, foi naquela semifinal contra o Corinthians. De lá para cá ele vem se recuperando de uma grave lesão muscular que ele sofreu na coxa. Outra novidade foi o Carlinhos, tá, pessoal? O Carlinhos também estava lesionado, treinou com os demais jogadores, fica à disposição. Carlinhos, que é um centroavante de ofício. Posição essa que hoje o Flamengo é carente. Bruno Henrique até quebra um galho ali nessa posição, mas não é a do Bruno Henrique, a gente sabe muito bem disso. É a do Carlinhos, mas também é a do Gabigol. E o Gabigol estará de volta. Hoje eu conversei com o Marcos Braz, que garantiu. Gabigol estará de volta contra o Fortaleza. Lembrando que o Gabigol está vivendo aí os últimos momentos de Flamengo, porque ele não vai renovar. Tem mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 2 em casa. Dia 1º contra o Internacional e dia 8 contra o Vitória. São esses 2 jogos que eu acho que o torcedor rubro-negro terá a oportunidade de se despedir do ídolo Gabigol. Mas ele não é ídolo. Gente, ele é ídolo sim, nada vai apagar. Vene, você quer que ele fique? Não, eu não quero que ele fique, eu falo isso o ano inteiro. Para mim, o ciclo do Gabigol já acabou. Mas você fala que tem que ter... Sim, eu acho que tem que ter uma despedida, e quando eu falo despedida não é promover um evento. A despedida é ele entrar em campo no Maracanã para o torcedor que quer se despedir do jogador ter a oportunidade de se despedir. Se você não quer se despedir do Gabigol, você não precisa ir lá e bater palmas para o Gabigol, gritar Gabigol, Gabigol, Gabigol. Você fica em silêncio, pronto. Mas o torcedor que é apaixonado por Gabigol, que enxerga o Gabigol como ídolo, tem esse direito. Outros jogadores tiveram esse direito. O próprio Felipe Luiz, o próprio Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro não, por uma questão de tempo. Ele negociou a renovação dele até o dia 31 de dezembro. Mas o Everton Ribeiro teve a oportunidade de visitar o Ninho, fazer vídeo na Flá TV, teve isso tudo. E por que o Gabigol não pode ter? Ele errou muito fora de campo. Sim, por isso que eu falo. Ele errou feio, botou a camisa do Corinthians, negou que tinha que colocar a camisa do Corinthians. Ele errou feio, vem jogando mal há 2 anos, mas continua sendo ídolo. E nada vai apagar essa idolatria. Pode ter diminuído? Sim, concordo. Mas ele continua sendo ídolo. E ninguém vai apagar isso, nem essa atual gestão. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, né? Então tá aí as notícias referentes também ao novo estádio do Flamengo, Mengão, que está se preparando para realizar o sonho de todo torcedor flamenguista, que é ter o novo estádio, né? Ter o estádio do Flamengo, e pelas imagens que a gente viu do projeto desse estádio, vai ser algo impressionante, hein? Impressionante esse novo estádio do Flamengo. Se você gostou, comente aí embaixo o que você achou dessa repercussão aí, dessa matéria falando do novo estádio do Mengão, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça em dar aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando a você que todos os dias aqui trazemos as informações do Flamengo. Por isso, deixa o sininho ativado aqui no YouTube. Assim sempre você vai receber as informações e as notícias no seu celular e no seu computador, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.